Sempre é tempo de estudar a Palavra de Deus. E estamos de volta e hoje nós vamos fechar os livros dos profetas menores e assim fechando os livros do Antigo Testamento, tá? Então aí já estamos aí com 12 vídeos e hoje a gente está finalizando então. Então, dando continuidade, fechando, então a gente vai começar aqui com Ageu, tá? Que ele foi um profeta para os judeus que retornaram do exílio da Babilônia e depois de 70 anos lá, né? Então, o tema desse livro é reconstrução do templo. A palavra-chave é o templo e o versículo-chave aqui, trabalhai porque eu sou convosco. Então, Ageu, ele vai trazer a mensagem de Deus para o povo e ele vai se esforçar bastante para encorajar o povo a terminar a construção do templo, tá? Quando o povo retornou da terra do cativeiro, eles começaram a reconstrução do templo, mas logo depois foi deixando para lá e já fazia 16 anos que o templo estava para ser terminado. Então vem Ageu com essa palavra de incentivo, de encorajamento para eles realmente terminarem o templo. E por causa dessa falta de prioridade do povo, então Deus retém as bênçãos. A terra não dá chuva, Deus não dá chuva, a terra não produz, em consequência dessa falta de prioridade do povo. E aí então Ageu traz essa mensagem de que a obediência geraria o favor de Deus. Então eles retomam a reconstrução do templo, certo? Aí vem um colega de Ageu, que é Zacarias, que vai falar para esse mesmo povo. Sim, eu esqueci de dizer que Ageu significa festivo e Zacarias significa Deus se lembra. Então a mensagem é muito parecida, tá, com a de Ageu. Ele também vem com esse esforço de incentivar a nação a reconstruir o templo, tá? E ele traz essa mensagem de que a nação seria abençoada, né, porque Deus ele se lembra do concerto que fez com o povo. E Zacarias vai falar então sobre a reconstrução do templo como uma questão de prioridade. Nesse livro, o povo pergunta a Zacarias a respeito dos rituais, né? E a resposta de Zacarias ao povo é que Deus ele se agradaria muito mais deles cuidarem bem e tratarem bem uns aos outros do que propriamente dos rituais. Isso chama a nossa atenção para o fato de que Deus olha para o coração. A gente tem que estar lembrando sempre disso. Deus não se ilude com as nossas ações externas. Ele vê realmente o coração. E esse livro também fala das duas vindas de Cristo, né? Da vinda dele como um homem aqui na terra para morrer por toda a humanidade e depois a vinda para reinar aqui na terra, tá bom? Aqui o tema desse livro é bênçãos futuras para Israel, a palavra-chave visão, e aqui diz: eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, né? Então o versículo-chave aqui. E finalmente, chegando ao último livro do Antigo Testamento, o último profeta menor aqui, é Malaquias, que significa meu mensageiro. Malaquias também escreve para o mesmo público que Ageu e Zacarias, tá? Os judeus que retornaram do exílio babilônico. Ele traz aqui uma exortação para que o povo confie e obedeça a Deus. Essa exortação ela procede porque o povo, depois de voltar do cativeiro babilônico, observe bem isso, eles foram para o cativeiro pela desobediência e ao voltar eles começam a cometer os mesmos problemas, idolatria e os casamentos mistos com pessoas idólatras que levavam o povo à idolatria também. Então ele alerta que o Salvador está vindo.
Então, a mensagem de Malaquias é que o Messias virá trazendo esperança para todos os povos. E outro texto muito interessante no livro de Malaquias é quando ele critica a hipocrisia dos sacrifícios que estão sendo oferecidos a Deus. Então, eu gostaria de incentivar você a ler esse texto que fala desse assunto, porque ele é muito interessante para mostrar o quanto nós podemos perder a objetividade na nossa adoração a Deus. Às vezes podemos fazer puramente pelos rituais e perdendo de vista aquilo que realmente, a essência, né, daquilo que se espera. Então, aqui também nesse livro, no final, você tem o plano de Deus referente a um Salvador que se concretizará em seguida, tá? E aí, como tarefas, eu vou deixar as seguintes tarefas para vocês. Se você quiser fazer a tarefa em Ageu, então eu gostaria que você identificasse um versículo que mostra a falta de prioridade para terminar o templo. Ageu ele vai falar exatamente sobre isso. Se você quiser fazer a tarefa em Zacarias, então eu gostaria que você procurasse um versículo que fala da vinda do Senhor. E se você vai fazer a tarefa em Malaquias, então procure um versículo que condena ou denuncia o ritual hipócrita e relaxado, que era o que estava acontecendo naqueles dias, tá? Então aí você destaca um desses versículos. E aí finalmente chegamos a esse momento que nós terminamos os livros do Antigo Testamento. Eu espero que tenha sido bem proveitoso para você e eu vou dar continuidade a esses estudos. O próximo vídeo vai ser sobre esse período intermediário entre o Antigo e Novo Testamento. Então falar sobre vários detalhes que às vezes nós não estamos tão acostumados a pensar ou até temos conhecimento a respeito. E aí em seguida a gente dá continuidade aos livros do Novo Testamento, tá? Eu gostaria de encerrar essa parte com oração e eu queria incentivar você a incentivar outros também a estudarem a palavra de Deus assim, tá? Então vamos orar. Obrigado, Deus, por esse tempo e pedimos que o Senhor continue nos ensinando cada dia e que a Tua palavra, ó Deus, transforme o nosso pensamento, que vai transformar a nossa maneira de viver. E nós pedimos isso a Ti no nome de Jesus. Amém. Então sempre é tempo de estudar a palavra de Deus.